novo em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então hoje eu quero falar com vocês sobre a ajuda do céu. Todos nós enfrentamos problemas aqui na terra que parecem impossíveis de serem resolvidos. São dificuldades financeiras, doenças, enfermidades, filhos afastados, sonhos que não se realizam nunca. E nestas horas é fácil o ser humano sentir-se sozinho e desamparado e achar que vai ser para sempre assim. Mas nós podemos contar com um auxílio celestial que está aí à sua disposição, basta você reivindicá-lo. Vou citar, por exemplo, aqui na história, o caso de Davi. Davi, certa vez, estava escondido em uma caverna, fugindo de Saul, o rei. Ele não devia nada para o rei. Pelo contrário, quando o rei ficava atormentado pelos espíritos malignos, Davi era o primeiro a aparecer com uma harpa na mão, e à medida que ele tocava a música, os espíritos eram afugentados. Davi, ele era escudeiro de Saul, mas Saul, ele tinha ciúmes de Davi, porque Davi, ele era mais honrado, Davi, ele era mais cortejado do que o rei Saul. E o rei Saul ardia em ciúmes contra Davi. Certa vez, ele organizou um batalhão para procurar Davi e matá-lo. E Davi fugiu da presença do rei e se escondeu numa caverna. Mesmo sendo fiel e leal, sem armas, cercado por um inimigo todo-poderoso, Davi confiava de que uma ajuda do céu viria para socorrê-lo. E foi exatamente o que aconteceu. O rei tentou de todos os modos encontrá-lo dentro da caverna, mas não foi encontrado. Ele mesmo encontrou o rei 2 vezes e poupou a sua vida. Meu querido irmão, minha amada irmã, Davi poderia ter se amargurado por tudo que ele estava passando, mas ele conhecia um princípio. Esse princípio eu quero te apresentar hoje aqui nessa palavra. A ajuda do céu é algo sempre presente na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. A Bíblia diz: clamo ao Altíssimo e Ele enviará socorro do céu, livrando-me dos meus inimigos. De onde é que vem o socorro? Do céu. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do céu, do Senhor, aquele que fez o céu e a terra. É lá onde eu devo buscar ajuda. É lá onde você também deve buscar ajuda. Agora, para tudo. Você, digamos que se encontra numa situação irremediável, de que não tem o que fazer, não sabe para onde ir. O que você tem que fazer nessas horas? Diga: buscar ajuda do céu. É tira e queda, não falha. Buscar a ajuda do céu é a decisão mais inteligente que você pode tomar. Certa vez, agora, o rei Josafá, rei de Judá, estava cercado pelos inimigos. Uma coalizão de reinos vieram para destruir Israel. Ele chegou diante de Deus e disse assim: Senhor, eu confesso que eu não sei o que fazer. Amém? Não é pecado nem errado você dizer isso. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. E ele então pediu ajuda do céu. E naquele dia a ajuda veio. Não só naquele dia, mas eu já vi por diversas vezes o céu invadir a terra. Lembra lá do dia de Pentecostes? Quando estavam todos reunidos no mesmo lugar? Por que eles estavam reunidos no mesmo lugar?
de medo. Medo de saírem lá fora e serem presos como perseguidos, como seguidores de Jesus, aquele que acabara de ser crucificado, quem seguisse Jesus seria também perseguido. Então eles estavam ali reunidos naquela casa de medo. E o que aconteceu? O Espírito Santo veio do céu e os encheu de autoridade. Ali o céu invadiu a terra. E eles foram cheios do Espírito e passaram a falar novas línguas. A autoridade de Deus começou a se ver na prática, na vida daqueles homens e mulheres. Quando Davi, ele enfrentou o gigante Golias, o gigante tinha o dobro da altura de Davi. Ele não tinha chances alguma. Davi, ele era a zebra, ou o perdedor, naquela batalha épica contra Golias. Mas Davi o venceu. E eu te pergunto, de onde foi que Davi tirou forças, estratégia para vencer aquele gigante? A resposta está aqui, ó, a ajuda do céu. Foi a ajuda do céu que trouxe a vitória naquele dia sobre o filisteu. Quando as nossas forças humanas, elas se esgotam, nós temos que apelar para cima, amém? Nós temos que apelar para o céu, nós temos que pedir ajuda e socorro do céu, assim mesmo que o problema pareça possível, você também pode recorrer à ajuda celestial. Deus envia anjos, milagres e favor. De onde é que vêm os anjos? Do céu. Os anjos estão aqui na terra? Sim. E o que estão fazendo aqui na terra? Os anjos são espíritos ministradores, designados por Deus para servir a igreja. Então nós estamos aqui como igreja e podemos requisitar os anjos do Senhor ao nosso redor, igreja. Podemos sim querer no céu a ajuda do Pai, e Ele nos dará auxílio em tempo oportuno. Diz lá em Tiago: sujeitai-vos a Deus, e o inimigo fugirá de vós. Deus, Ele promete socorro em momento oportuno. Na hora da angústia, na hora da dificuldade, você pode contar, nós podemos contar com a ajuda do céu. E é maravilhoso quando o céu, ele visita você. Quando Deus, ele pessoalmente vem e ele entra na tua história e ele muda a tua história. Quando Deus responde a sua oração, ele faz milagres acontecerem. Agora você precisa tomar um cuidado muito grande, que é o cuidado de não enxergar somente no plano natural. Uma vez que você nasceu de novo, agora você tem o Espírito Santo que se move em você. A partir de então, você não pode mais ver tudo pelo plano natural apenas. Você tem que enxergar com os olhos de Deus, com uma visão celestial. Para você entender todo o processo, você precisa mudar a sua mentalidade, mudar a sua maneira de enxergar a vida, o futuro, as circunstâncias ao seu redor. Certa vez Jesus alertou a Pedro com essa frase que está aqui, olha: Pedro, é perigoso enxergar a vida pelo ponto de vista humano apenas. Em outra versão diz: Pedro, você não cogita das coisas de Deus, só das coisas da terra. Você não pode enxergar a vida somente pelo ponto de vista humano. A verdade, você pode, mas você não deveria. Por quê? Porque é perigoso. É perigoso. Se olharmos apenas para as limitações visíveis, ou seja, laudos médicos, contas e boletos, comportamento de filhos ou coisas assim, podemos perder de vista o que Deus está fazendo no mundo espiritual. Às vezes, com os seus olhos naturais,
Você só vê os montes, as montanhas, mas com os olhos espirituais, você vê o socorro de Deus. Você consegue enxergar a ajuda celestial. Certa vez eu assisti um filme, que era um filme de faroeste. De repente, havia um grupo de soldados numa barraca, e os inimigos já tinham cercado toda a área. E eles já estavam cansados, exaustos, sem comida e sem água já há 3 dias. E eles já estavam pensando em levantar a bandeira branca de rendição e serem capturados, presos até mortos. Mas eles não fizeram isso imediatamente, eles ficaram na expectativa, quando de repente eles começaram a ouvir um barulho como cavalos vindo em direção deles. E eles olharam para o lado e uma poeira muito alta começou a se levantar. Eles então pegaram seus binóculos, olharam para a região de onde vinha, e eles viram a bandeira dos aliados. E o exército dos aliados era 2 vezes maior do que o número de soldados que queriam destruí-los. E eles então esperaram apenas alguns minutos e de repente todo o território foi cercado, e naquele dia eles tiveram vitória sobre os seus inimigos. Isso me parece uma história bíblica. Certa vez o profeta Eliseu, ele tinha contra o rei da Síria uma palavra do Senhor. Quando o rei da Síria, ele perseguia Israel, Eliseu revelava antes para o rei de Israel que o rei estava vindo. E eles então se mudavam de lá e iam para outro lugar. Quando o rei da Síria chegava, não tinha nada, não tinha ninguém mais. E isso aconteceu 1, 2, 3, várias vezes, até que o rei raciocinou, né? Perguntou o seguinte: não, tem alguma coisa errada aqui. Os nossos informantes falam que eles estão aqui, quando a gente chega eles não estão. E aí então foi que o rei descobriu que o profeta Eliseu é que avisava o Israel de que os sírios estavam vindo. O que aconteceu? Naturalmente, o rei mandou perseguir o profeta agora. E ele estava junto com o seu moço numa cabana, e de repente os sírios cercaram todo o arraial. O moço de Eliseu saiu e viu os exércitos todos lá fora e ficou desesperado. Voltou correndo para dentro da tenda e falou assim: mestre, nós vamos morrer. E o Eliseu falou assim: preocupa não, maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Mas o homem falou assim: mas eu não vejo aqueles que estão conosco. Então Eliseu colocou a mão sobre o seu moço Geazi e orou a Deus: Senhor, abra-lhes os olhos para que ele possa enxergar de que maior são os que estão do nosso lado. No momento em que o profeta fez essa oração, os olhos do moço se abriram. Ele olhou ao redor, e ao redor do vale havia centenas de milhares de cavaleiros de fogo. De onde veio essa ajuda? Do céu. É também de onde vai vir a ajuda para você. Quando você clamar pelo nome de Jesus, Deus, Ele vai providenciar um exército na sua direção. Ele vai ali aprontar uma milícia celestial sobre o vale, para mostrar que você é propriedade exclusiva dEle. De que você não está aqui nesse mundo ao léu perdido, desamparado por Deus, não. Eu não me sinto desamparado por Deus. Você se sente? Nunca me senti desamparado por Deus. Eu creio que Deus é que sustenta a minha vida. É Deus quem me protege, é Deus quem me sustenta, é Deus quem me dirige, é Deus quem alega o meu coração. Eu não preciso de mais nada. Quem tem Jesus tem tudo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então é perigoso, muito perigoso, você depender apenas da visão natural. Eu pergunto assim: por que será que Jesus foi tão duro com Pedro? Porque foi uma das vezes assim, uma das poucas vezes que eu vi Jesus nervoso na Bíblia. Uma delas foi quando os homens estavam vendendo produtos dentro do templo. Jesus chegou e meteu bronca mesmo naquele dia, bateu com chicote, derrubou as mesas. Jesus estava pilhado naquele dia. A segunda vez que eu vejo Jesus nervoso foi quando Pedro falou: mestre,
Esquece esse negócio de cruz, de morrer. Tá tão bom aqui. Jesus falou para Pedro: arreda de Satanás. Porque você não está falando com a boca de um homem de Deus, está falando com a boca do diabo. Você não está olhando do ponto de vista espiritual. Você está vendo só o natural. Então, se Jesus usou uma palavra tão forte para dizer isso que está aqui atrás, é porque o negócio é sério. Sabe por quê? Porque se você olhar apenas a vida pelo ponto de vista humano, você vai perder o seu destino. Isso é a coisa mais séria que pode acontecer, perder o destino. O dia que você perde o propósito pelo qual você está nessa terra, sua vida acabou. Não tem mais o que fazer, não tem mais para onde ir. Perdeu o destino, perdeu o desígnio, perdeu a visão. Exemplos da vida real, né? A vitória não depende da nossa força, mas a nossa vitória vem do céu. E toda vez que você vencer, você deve se lembrar de uma coisa: de dar a Deus todos os créditos. Amém, irmão? Sempre dê ao Pai todos os créditos pela sua vitória, pela sua conquista, pelo seu crescimento, pelas suas batalhas vencidas. Toda glória, ela deve ser destinada a Deus. É assim que você recompensa a Deus, é glorificando a Ele, é testemunhando o que Deus Ele fez na sua vida. Porque quando você pede algo para Deus e recebe, você foi abençoado. Mas se você não testemunha, Deus não é glorificado, entendeu? Então, se você não testemunhar, como é que Deus Ele vai ser glorificado? Através de um homem calado, de uma mulher que não fala. Você foi chamado para ser testemunha. E qual que é a única utilidade de uma testemunha? Falar. Falar. A única coisa que uma testemunha ela faz é falar. Então nós estamos aqui na terra para sermos o que, irmãos? Testemunhas das coisas que vimos e ouvimos. Então você precisa falar. Você não pode se calar diante de uma grande bênção. Vou contar para o mundo inteiro o que Jesus fez por mim. É o mínimo. É o mínimo que você pode fazer. E existe hoje uma ferramenta poderosa que é esse aqui. Você pode contar para muita gente tudo o que Jesus faz por você. Não perca essas oportunidades. Não perca essa oportunidade, até porque Deus está contando contigo. Ele está esperando um movimento seu para que você possa glorificar a Ele. Certa vez, uma mãe tinha um filho que começou a dar muito trabalho. Ele se envolveu com uma turma da pesada e se tornou também da pesada. E começou a usar drogas, depois começou a vender drogas. Ele saiu da cidade, saiu da casa da mãe, foi morar em outro estado, tentando despistar as más companhias, mas chegando lá, ele era a má companhia para os outros. Se envolveu também com bandidos, com traficantes, com pessoas do mal. Chegou um dia que ele deveu um valor que ele não tinha condições de pagar. Nesse caso, ele foi perseguido e procurado para pagar com a própria vida. Ele se escondeu num posto de gasolina e ele sabia que eles iriam encontrá-lo lá. Ele entrou num daqueles boxes de banheiro, ele subiu no vaso e ficou lá, assim, escondido. De repente ele começa a ver um barulho de pessoas, ele fala assim: estou perdido. E aí, um grupo de pessoas entra no banheiro e começa a abrir as portas. E começa a abrir uma por uma, até chegar na porta dele. Ele falou assim, na medida que ia aproximando, ele falou assim: é hoje, eu vou perder a minha vida. Deus do céu, me livra daqui. Quando abriram a porta, era o pessoal do Desafio Jovem, um grupo que trabalhava com drogados. E eles estavam procurando ele, exatamente, estavam procurando ele. E eles resgataram aquele jovem lá do banheiro e levaram ele em segurança lá para o centro de recuperação. E ali trataram dele, ele foi curado, ele foi liberto, ele foi limpo e se tornou um homem de Deus. Por quê? A mãe dele orava por ele todos os dias. A mãe dele era uma mulher de oração. E quando ele achava que estava tudo perdido, de repente veio o quê? Veio uma ajuda do céu. O Desafio Jovem foi até ele.
e o resgatou da morte. E ele hoje está vivo. Então, sempre conte com a ajuda do céu. Sempre conte com o papel dos intercessores. Sempre conte com o socorro que vem do céu, da parte de Deus. Todos os dias, eu oro pelos meus filhos, por vocês, por todas as pessoas que Deus coloca diante de mim. Todos os dias. E eu creio que essa oração, ela tem muita eficácia. A Bíblia fala, pode muito por sua eficácia a súplica do justo. Eu me considero, portanto, um homem de oração. E quando eu oro pelos meus, eu sei que Deus me escuta. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que Deus me atende. Eu sei que o socorro do céu virá. Portanto, eu não tenho medo do que pode fazer o homem contra mim, porque eu estou nas mãos daquele que é maior do que aquele que está contra mim. Amém, irmão? Então é assim. Por que eu não tenho medo, por exemplo, quando o celular toca? Porque tem muita gente que tem medo quando o celular toca, né? Eu não tenho medo quando o celular toca, porque a minha vida está nas mãos de Deus. Eu sei que tudo está diante do Senhor em oração. Deus, Ele age através de pessoas, Deus age através de circunstâncias, e Deus age através de propósitos. Quando você pede algo para Deus, ou Ele vai te colocar numa circunstância, ou Ele vai te revelar um propósito, ou Ele vai colocar uma pessoa no seu caminho. Essas são as formas mais comuns de Deus responder às nossas orações. Quantas e quantas vezes na Bíblia eu já vi a ajuda do céu aparecendo repentinamente? Lembra de Daniel na cova dos leões? Lembra daquela história? Se coloque no lugar de Daniel. O rei o colocou ali para ser morto. E ele então foi colocado no final da tarde e depois soltaram os leões. Soltaram os leões. Mas o que veio? Veio a ajuda do céu, visitou a cova dos leões naquele dia e não permitiu que nenhum deles sequer arranhasse a pele de Daniel. E ele se viu livre daquele lugar, porque algo aconteceu, porque ele orou, porque alguém estava orando, não sei, mas Deus enviou a ajuda celestial naquele dia. Outro exemplo, ainda mais claro, quando Nabucodonosor colocou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha ardente na Babilônia, e mandou acender a fornalha 7 vezes mais. Estava pegando fogo assim, estava de longe, incomodando, e eles ali jogaram os 3 jovens hebreus dentro da fornalha, e quando o rei reparou, havia 4 lá dentro. Oh glória, hein? Havia 4 homens dentro da fornalha. O rei achou aquilo estranho e perguntou, mas nós não colocamos, não foi 3? Eu estou vendo 4, e o 4º homem da fornalha parece como o filho dos deuses. De onde veio aquele homem? Do céu. De onde é que veio aquele socorro, aquela ajuda? Do céu. O céu de novo visitou a terra e livrou os 3 jovens hebreus da morte. Irmãos, outro exemplo. Quando Elias estava diante dos profetas de Baal, ele orou e de repente caiu fogo. De onde veio aquele fogo? Do céu. Aquele fogo foi uma ajuda do céu que Deus mandou. Naquele dia, Elias não só provou quem era o verdadeiro Deus, como naquele dia morreram 450 profetas de Baal. A ajuda do céu veio novamente. Davi, na batalha épica de Golias, que eu dei o exemplo inicialmente aqui, ele se encontrava diante de um gigante intransponível, de um desafio impossível, mas Deus soprou naquela funda e a pedra se cravou na testa do gigante. Não foi por sua própria força, estratégia ou método, foi a ajuda de Deus para Davi naquele dia. Ouça esses exemplos que eu estou dando,
exemplos bíblicos e também pós-bíblicos históricos, para que você entenda, de uma vez por todas, que você também merece a ajuda do céu, de que você também é digno de orar para receber aquilo que Deus tem para te dar. Então, não fique desesperado, encurralado, num beco sem saída, sozinho, esperando a morte chegar. Não, usa a tua boca e começa a clamar, começa a pedir, começa a gritar, começa a pedir, começa a orar, começa a gritar, que a ajuda do céu vai te achar. Que a ajuda do céu vai te achar. Amém, irmão? Amém, irmã? Certa vez, Deus visitou duas pessoas através do anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele era um anjo mensageiro, e ele foi até Zacarias, esposo de Isabel, pai de João Batista, e disse para Zacarias: daqui até um ano você vai ser pai. Só que Zacarias, ao invés de crer, ele disse: eu sou velho. Você conhece um pouco da história? O menino nasceu, João Batista. Zacarias, por ter falhado na maneira de falar, ele ficou mudo durante 9 meses. Mas também, logo depois, 6 meses depois, o anjo Gabriel visitou Maria e falou a mesma coisa para ela: você vai ficar grávida do Espírito Santo. A resposta de Maria foi totalmente diferente da resposta de Zacarias. Ela disse: eu sou serva do Senhor, seja feita em mim a vontade do Senhor. E ela deu à luz ao Messias. Olha só aqui, Gabriel disse: eu vim do céu. Zacarias falou: eu sou velho. E Maria falou: eu sou serva de Deus. 2 acertaram e 1 errou. Zacarias, ele pecou na sua palavra. O dia que um anjo do céu lhe visitar, não perca essa oportunidade de ser abençoado. Não existe esse ditado popular, mas digamos que existisse, um anjo só passa uma vez na tua frente na vida. Então não perca a oportunidade que Deus te dá, quando você mais precisar. Porque, irmão, Deus, Ele coloca promessas, escuta isso, em nossos corações, que só podem se cumprir com a ação do céu. Cabe a nós crer e permitir que Deus atue. Porque eu vou te falar outra coisa também. Não basta você ser amado por Deus. Você tem que se sentir amado. Você precisa receber o favor, e como diz aqui o texto, você precisa permitir que Deus atue. Você precisa permitir. É interessante como Jesus, antes de curar as pessoas, ele sempre perguntava. Qual que era a pergunta que Jesus fazia? O que você quer que eu te faça? Naquele momento, a pessoa permitia ser curada. Eu quero enxergar, eu quero andar, eu quero escutar. E aí, então a pessoa, ela era abençoada pela palavra que saía da própria boca dela. Jesus mesmo fala assim: vai, porque a sua fé te salvou. Foi a sua fé que determinou a sua cura. Foi a sua fé. Qual que é o poder das suas palavras? Porque como é que você pede ajuda? Você pede ajuda com as suas palavras, com a sua boca. Você pede ajuda gritando, clamando. Palavras de derrota, escuta isso. Palavras de desânimo podem bloquear a ação divina na sua vida. Sabia disso? Por isso, mesmo quando tudo parecer perdido, olhe para cima e agradeça milagres, provisão, libertação, cura que já estão em andamento.
Pastor, mas eu não consigo enxergar. Não tem problema. Pelo fato de você não estar enxergando, não significa que Deus não está se movendo. Amém? Pelo fato de os olhos não serem capazes de ver, não significa que Deus está parado de braços cruzados. Ele está trabalhando por trás das cortinas. Deus está ali se movendo nos bastidores da sua vida, já providenciando milagre, provisão, libertação, cura na sua direção. Então, simplesmente, a única coisa que Deus pede para você é: filha, só creia. Então, somente creia. E permita eu te abençoar. E permita eu te curar. Permita eu te prosperar. Porque são as nossas palavras que impedem Deus de operar. Então, quando você ouvir uma profecia, não negue a profecia. Não despreze a profecia. Não diga nunca não. Diga: eu sou servo do Senhor e que se cumpra em minha vida essa palavra. Assim é que nós permitimos que a ajuda do céu chegue em nossas mãos. Porque tem pessoas que, mesmo você querendo ajudá-las, elas não querem ser ajudadas. Mas quando você quer, você pode. Amém? Quando você quer, você pode. A gente aprende na vida que quando a pessoa ela quer alguma coisa, ela dá um jeito. Ela dá um jeito. Ela vai a pé, ela anda distâncias, quilômetros, ela sacrifica, ela chega cedo, ela fica sem comer, ela fica sem dormir, porque ela quer aquilo, ela quer muito aquilo ali. Agora, quando a pessoa não quer, ela sempre arruma uma desculpa. Eu não posso, é longe demais, é pesado demais, não é o meu estilo, não é o meu jeito, não é a forma como eu gostaria. E começa então a elencar uma série de razões. Na verdade, porque não quer. É porque não quer. Certa vez, uma mulher da igreja estava passando por muitos problemas. Já era mais ou menos, faltavam uns 2 dias para a nossa campanha de jejum de 21 dias. A igreja era lá embaixo ainda, no setor Bueno. E eu falei: então, participa do jejum de 21 dias com a gente. Ela falou assim: mas é todo dia, pastor, na igreja? Eu falei: os 21 dias vão ser todos os dias, 21 dias. Aí ela falou assim: mas que hora que termina o culto? Eu falei: deve terminar por volta de 8h30 da noite, que a gente chega lá às 7. Aí ela falou assim: mas vai muita gente nessa reunião? E começou a ficar perguntando. Eu falei para ela: irmã, não vai não. Não vai não, não precisa ir mais não. Por quê? Porque ela não queria. Você está entendendo? Quando fica perguntando demais, que hora que é, que hora que termina, quem é que vai estar lá, que isso, aquilo, é porque não quer. Então, eu já percebi logo, então não vai, irmã, pelo amor de Deus, fica aí na sua vida. Nós vamos estar lá, nós vamos orar, eu vou orar por você, para Deus te libertar. Com isso, a gente descobre que você só é abençoado por Deus quando você permite Deus te abençoar. Você só é abençoado por Deus quando você busca a face dEle. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, mas quem não pede não recebe. Quem busca, acha, quem bate na porta, insiste, Deus abre a porta e contempla. Mas se você ficar parado, de braço cruzado, no seu mundinho, fechado, lá, sozinho, não vai acontecer nada. Você tem que sair, tem que mostrar a cara, você tem que pedir, você tem que falar, você tem que se expor. Amém, irmãos? Você tem que se expor. Lembra da história que eu contei do filme? A cavalaria está a caminho, está chegando. Quando você se sentir cercado por problemas, doenças, crises financeiras, filhos perdidos, vícios, a fé é confiar que reforços divinos estão a caminho. Assim como Davi, assim como Eliseu, que eu contei aqui na história, assim como Zacarias, Maria, você verá, em nome de Jesus, você verá a cavalaria de Deus se movendo em seu favor. Amém? É sobre essa fé que eu quero orar por você
nessa manhã. Quando o céu invadir a tua vida, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais vai esquecer dessa ajuda celestial, desse socorro divino na sua vida. Portanto, você precisa entender algumas coisas. A ajuda do céu, ela está lá, à sua disposição. Continue firme na fé, mesmo quando tudo pareça impossível e contrário. Fica firme, hein? Não sai da posição que Deus te colocou, fica lá. Fica na posição que Deus te colocou. Se você sair, é sinal de dúvida, é sinal de retrocesso, sinal de medo. Mas se você ficar, é sinal de coragem, é sinal de fé e de dependência. Outra coisa, reconheça que a ajuda de Deus já está vindo. Existe aqui no Brasil, uma forma de você justificar um atraso, é você ligar para a pessoa e falar assim: fulano, me espere aí que eu estou chegando, viu? Quando você fala assim, eu estou chegando, você renova as esperanças da pessoa que estava te esperando. Você pode estar em casa, mas se você falar assim: fulano, eu estou chegando, viu? Isso tudo significa que quando você sabe que do outro lado de lá a pessoa já está em movimento, eu já estou me deslocando para aí, tudo bem? Isso faz com que você seja confortado, sim ou não? Agora quando a pessoa, ela te liga e fala: ô fulano, eu esqueci, eu estou aqui em casa ainda. Não estou incentivando você a mentir não, tá? Eu estou dizendo para você que quando alguém fala para você que já está indo na sua direção, você espera, você releva o atraso, você cria expectativas. E eu vou dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, a cavalaria está chegando. Amém, irmão? O exército de Deus está se aproximando. Eu já posso ouvir os sons das pegadas dos cascos da cavalaria. Já posso ver de longe a poeira no céu, o barulho nos nossos ouvidos. Deus está em movimento. Amém, igreja? Deus está em movimento. Essa semana Deus me deu uma palavra muito forte, aquela palavra de 1 Coríntios 2, versículo 9, fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantas vezes eu vi esse versículo? Só que eu fui ler o 10. Eu vou ler para você o 10 aqui, porque é importante. O versículo 10, ele fala uma coisa que muitas vezes a gente não entende. O versículo 10, ele diz assim: Deus, porém, revelou a nós, por meio do Espírito, o Espírito que sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Através do Espírito Santo, você e eu podemos agora ver aquilo que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais ninguém sentiu na pele. Você e eu podemos ver, nós podemos sentir, nós podemos ouvir, porque o Espírito Santo já nos revelou. Amém, igreja? O Espírito Santo já nos trouxe a revelação. E aqui no versículo 10, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, já temos a mente de Cristo formada em nós. Então quando eu olho, por exemplo, essa igreja aqui, eu não vejo aqui agora, eu vejo aqui há muitos anos. E Deus já me certificou de que essa obra é dele. E se você crê nisso, você vai ver a glória de Deus se manifestar aqui nesse lugar, aqui ou aonde Deus nos levar. Mas não tenha dúvidas de que os nossos olhos já podem enxergar, porque eu creio que Deus já está com os seus batalhões trabalhando ao nosso favor. Amém, irmão?
Amém, igreja? Louvado seja o Senhor. Então, voltando aqui para aquela palavra, a palavra da ajuda do céu, eu quero encerrar com esse versículo aqui para você, que diz assim: olha para cima, não olha para os lados, olha para frente, olha para cima e diga: Pai, obrigado porque a cavalaria está chegando, obrigado por lutar as minhas batalhas e trazer a vitória. Mesmo quando tudo parece perdido, reforços divinos estão a caminho. A ajuda do céu está chegando e ela é certa. E se você crê nessa palavra e recebe essa palavra, eu creio e declaro que o milagre vai acontecer na sua vida. Momentos de favor estão chegando, a cura está chegando, a libertação está chegando, a provisão está chegando, a ajuda do céu está chegando. Deus, Ele vai te abençoar e Deus, Ele vai ser glorificado também na tua vida, através da sua experiência e do seu testemunho. Posso ouvir um amém? Deus te abençoe grande e poderosamente nessa manhã, e não só hoje, mas sempre. Creia de que você tem um Deus no céu que se preocupa contigo, e a ajuda de Deus sempre estará à tua disposição. Basta você pedir: invoca-me e te responderei, diz o Senhor. Amém.